Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos apresentar vários livros, portanto uma extensa bibliografia sobre livros do cristianismo, da história da Igreja, da apologética, a área da defesa da fé cristã, de estudos bíblicos, o próprio Cristo, a biografia do próprio Cristo, sobre a Bíblia e sobre vários outros, digamos assim, temas que tenham a ver com a história da Igreja e o cristianismo. E, meus amigos, portanto, este vídeo vai ser um pouco longo. Eu vou tentar apresentar livro por livro, dando um pequeno resumo muito rápido para cada livro. Eu tenho aqui uma extensa bibliografia, como eu disse. Isto vai demorar um bocadinho, mas vale a pena ver este vídeo até ao fim. Eu vou apresentar aqui muitos, mas mesmo muitos livros, talvez mais de 100 livros, não sei, não os contei todos, mas vou tentar, dentro da área do cristianismo, apresentar os livros mais importantes, que foram os livros que marcaram mais dentro da história do cristianismo. Mais na área protestante, mas também alguns livros católicos, mas mais dentro da área também da apologética, que é a defesa da fé cristã. Vamos começar com aqui os clássicos, que eu considero ser os clássicos, e vamos começar com o Peregrino. Vamos aqui começar com o Peregrino, de John Bunyan, que é considerado a obra logo a seguir a Bíblia, a obra de referência. Portanto, é um clássico muito interessante que retrata a vida de cristão, que vai, ao longo de toda a sua vida, ser confrontado com toda a realidade na vida do cristão. Portanto, é um clássico, ficou como clássico dos clássicos, portanto, o Peregrino, de John Bunyan. Portanto, este é obrigatório a sua leitura. Vamos seguir com os Heróis da Fé. Alguns livros, ou seja, a maior parte dos livros estão no canal como resumo. Podem procurar o canal, cada livro, o resumo dos livros, mas alguns também ainda não fiz. Mas, de qualquer maneira, fica aqui, portanto, a panorâmica sobre as obras principais. Temos aqui Heróis da Fé, de Orland Boyd. Este livro foi muito falado. 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Portanto, os Heróis da Fé, 20 grandes personagens que, digamos assim, influenciaram a história do cristianismo. Portanto, vários grandes heróis como Martinho Lutero, o próprio João Bunyan, que vimos agora com o Peregrino, Jonathan Edwards, o grande pregador, John Wesley, George Whitefield, David Brainerd, Guilherme Carey, Christian Evans, Henrique Martin, Carlos Finney, George Muller, David Livingstone, John Parton, Hudson Taylor, Carlos Spurgeon, o grande pregador, e muitos outros, Moody. Este trabalho é um trabalho muito importante. Os Heróis da Fé, portanto, fica aqui a recomendação. Depois temos de John Foxe, o grande Livro dos Mártires, um clássico que ficou na história, o Livro dos Mártires de, portanto, John Foxe. Portanto, é muito conhecido, John Foxe, este trabalho. Portanto, ficou também nos anais da história, não é? Como um dos clássicos dos clássicos. Vale a pena ler este trabalho. Agora, dentro da apologética, a defesa da fé cristã, temos, portanto, o incontornável C.S. Lewis, que para mim é um dos autores mais importantes. Eu peço desculpa, tenho que beber um bocadinho. E C.S. Lewis, para mim, de facto, é portanto, dentro das áreas da apologética, é um dos principais autores, incontornável, como eu disse,
com a sua obra-prima, Cristianismo Puro e Simples, que já apresentei no canal. Os meus amigos podem procurar Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Também no canal apresentei o livro também de A Abolição do Homem. Recentemente eu apresentei este trabalho de C.S. Lewis. E também a própria biografia de C.S. Lewis do ateísmo às terras de Nárnia. Como sabemos, as Crónicas de Nárnia, que, portanto, é da autoria de C.S. Lewis, aqui muito bem, digamos assim, muito bem retratado por Alistair McGrath, um grande autor cristão também, dentro da área da apologética. E tenho aqui mais trabalhos do autor, que já vamos ver. Alistair McGrath, que nos apresenta aqui a biografia de C.S. Lewis, também uma obra importante. E também um escritor, jornalista que, digamos assim, se inspirou na obra de C.S. Lewis, que eu também fiz o resumo no canal. Estou a falar de Lee Strobel, também com o seu Magnum Opus, Em Defesa de Cristo, que também tenho no canal, podem procurar. Em Defesa de Cristo, uma obra monumental que eu apresentei recentemente. Agora vamos para clássicos também dentro da história da Igreja. Vamos agora passar um pouco para a história da Igreja e vamos ver algumas obras muito interessantes de Santo Tomás de Aquino e de Santo Agostinho. Aqui em algumas versões bolso, muito interessantes, que se leem muito bem, da própria editora Vegas de Bolso, penso que seja isso, deixe-me confirmar. Portanto, aqui, exatamente, portanto, são livros muito interessantes, de bolso, portanto, que se transportam muito facilmente e também se conseguem ler vozes de bolso, é isto, que se conseguem ler muito facilmente. Portanto, Santo Tomás de Aquino, Tratado sobre a Bem-aventurança. Santo Tomás de Aquino, Tratado sobre a Bem-aventurança. Veem que são livros de bolso facilmente transportáveis. Agora, Santo Agostinho, Tratado sobre a Fé Cristã. Portanto, nós estávamos a ver Santo Tomás de Aquino e agora sim, Santo Agostinho, Tratado sobre a Fé Cristã. Portanto, este trabalho é bastante conhecido, na mesma editora, de bolso. Aqui, Santo Agostinho, sobre a vida feliz. Também outro pequeno opúsculo também, da mesma editora, Vozes de Bolso. Mais um livro de Santo Agostinho, Contra a Mentira, que eu, aliás, tenho aqui em mais uma edição, aqui outra edição, também muito interessante, da editora Paulinas. Aqui é a editora Paulinas, a editora católica Paulinas. Portanto, Santo Agostinho, Contra a Mentira. Livro também muito interessante. E mais um livro de Santo Tomás de Aquino sobre a prudência. Aqui sobre a prudência, portanto, sobre a prudência, também da mesma editora, Vozes do Bolso, aqui no formato acessível. Agora, dentro também da Igreja Católica, da história da Igreja Católica, temos aqui um livro muito importante, que foi, portanto, um dos trabalhos mais importantes como defesa da fé católica, defesa da Igreja na história. Estou a falar do livro de Thomas Woods Gier, O que a civilização ocidental deve à Igreja Católica. Este livro foi muito falado. Portanto, o que a civilização ocidental deve à Igreja Católica. Este trabalho é um trabalho importantíssimo, meus amigos, porque retrata toda a história da Igreja Católica, a importância, portanto, desde o início da era cristã,
com as invasões bárbaras, o papel que tiveram os monges, os copistas, em reter o saber, em reter, portanto, nas próprias traduções das grandes obras da Bíblia também, dos clássicos, todo o papel desenvolvido ao longo de toda a Idade Média para refutar os mitos muitas vezes que são difundidos na academia, de que, digamos assim, no meio académico, de que a Igreja e a Inquisição, resume-se toda a história da Igreja, aquele período negro da Inquisição, como eles dizem, não é? E este livro refuta completamente, antes pelo contrário, este livro mostra como a Igreja Católica conseguiu abrir as portas para várias, desde os direitos humanos, que estão na origem, que se originaram dos direitos canónicos, desde o avanço científico, todo o avanço científico, desde a abolição da escravatura, todos os grandes feitos da humanidade. Fica um livro importantíssimo que eu acho que o nosso Presidente da República devia dar uma olhadela, talvez começasse a pensar de forma diferente. Então, o que a civilização ocidental deve à Igreja Católica, Thomas Woods, um trabalho importantíssimo. Eu vou apresentar o Padre Vieira como próximo trabalho, próximo vídeo aqui do canal. Então, eu lembrei-me também de apresentar aqui a autobiografia de Santo Inácio de Loyola, também importante, um homem importante dentro da Contra-Reforma, dentro da criação dos jesuítas, o fundador dos jesuítas, Inácio de Loyola. Portanto, a biografia deste autor, muito importante aqui o estudo deste grande autor para a história da Igreja. Seguindo agora, os doutores da Igreja, um trabalho importantíssimo que eu estudei muito profundamente para conhecer os grandes doutos da Igreja, os pais da Igreja, e também tanto o período patrístico como também o período escolástico. Estou a falar de João Huguenot, que é um francês, e que escreve aqui Os Doutores da Igreja. Um livro muito completo, muito interessante também para o estudo dos padres, pais da Igreja, nas várias épocas, digamos assim, ao longo de toda a história do cristianismo. Continuando com as grandes obras, os grandes livros escritos sobre a história da Igreja, temos História da Literatura Cristã Antiga, de Gonçalves, Justo Gonçalves, que é um autor que faz aqui, que retrata aqui toda a literatura cristã, praticamente partindo dos Evangelhos, partindo das Epístolas de Paulo, partindo de toda a literatura cristã, faz-nos aqui, portanto, uma viagem fantástica de toda a literatura, praticamente até Agostinho. Vemos todos os grandes autores, desde os pais apostólicos, os apologistas, os apologetas, os mártires, a primeira literatura apócrifa, popular e herética, depois vários nomes, Ireneu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, o grande Tertuliano, Hipólito, Origenes, Cipriano de Cartago e vários outros autores, Eusébio de Cesareia, o grande historiador, Atanásio, de cujo, portanto, o cânon é a formação do cânon do Novo Testamento. Portanto, todos os grandes Capadócios, Ambrósio de Milão, Jerónimo, toda a literatura, e depois chegando até Santo Agostinho. Portanto, fica aqui esta recomendação, História da Literatura Cristã Antiga, também uma obra importantíssima. Ora, seguindo em frente, uma obra incontornável na história da Igreja, estou a falar das Catacumbas de Roma, de Benjamin Scott, que escreve aqui As Catacumbas de Roma, outro trabalho muito importante para estudarmos como a Igreja inicial, não é? Digamos assim, eu não gosto muito da expressão primitiva, eu prefiro a Igreja nascente, começa os cultos, como é que eles têm que se reunir sempre às escondidas das autoridades romanas, e descobrimos aqui essas vastas catacumbas, praticamente, que começam ali na zona de Roma e também em várias outras partes,
Portanto, temos aqui este trabalho muito importante, muito interessante, As Catacumbas de Roma, de Benjamin Scott, um trabalho a ter em conta. Dentro do mesmo registro, temos Os Mártires do Coliseu, que já tinha apresentado também no canal, de G. O'Reilly, Os Mártires do Coliseu, aqui também um trabalho importantíssimo, que nos explica a perseguição dos cristãos, que aliás não foi só no Coliseu, foi também no Grande Circo de Roma, tudo o que aconteceu aos cristãos, como é que eles foram perseguidos, e nós hoje ainda temos esta perseguição de forma diferente, embora em alguns países seja uma perseguição bastante acentuada, e eu vou fazer o resumo do trabalho Ataque Global aos Cristãos, não percam, porque eu vou falar desse livro também importantíssimo. Seguindo em frente, o clássico dos clássicos, a História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, o grande historiador, de 263 a 340 depois de Cristo. Este grande historiador aqui, um fantástico trabalho sobre história eclesiástica, que nos fala da história dos primeiros, praticamente os primeiros 400 anos, os primeiros 4 séculos da Igreja Cristã. Este trabalho é um clássico, ainda é um bocadinho comprido, mas é um clássico dos clássicos para nós lermos, saborearmos a história da Igreja sobre todas as suas vertentes, sobre os seus vários contextos, o contexto histórico, cultural, sociológico, contexto religioso, contexto político, contexto teológico, enfim, temos aqui um trabalho de peso. E dentro do mesmo registro temos Os Pais da Igreja, também a vida e a doutrina dos primeiros teólogos cristãos, com o autor Jens von Kampensauen, penso que seja assim, um nome assim, é um nome alemão, mas este trabalho também, Os Pais da Igreja, é um clássico, também ficou na história como um dos clássicos. Continuando, alguns trabalhos muito interessantes sobre a vida de Jonathan Edwards, o grande pregador Jonathan Edwards. E aqui começamos com a biografia, breve vida de Jonathan Edwards, de George Marsden. George Marsden faz-nos aqui o retrato da vida de Jonathan Edwards. Um trabalho importantíssimo para lermos e relermos. E também de Jonathan Edwards temos também a famosa pregação, a famosa mensagem. Há pouco tempo tínhamos esquecido no último vídeo do nome da mensagem, mas foi uma das mensagens, eu já li o trabalho já há muito tempo, foi uma das mensagens mais importantes que já foi pregado, portanto, na Reforma Protestante até hoje, nos Estados Unidos, do próprio Jonathan Edwards. Estou a falar de pecadores nas mãos de um Deus irado, que vai influenciar o primeiro grande avivamento e o segundo grande avivamento de Jonathan Edwards aqui. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Continuando, temos... Portanto, deixe-me só ajeitar aqui, porque isto são muitos livros. Depois temos a vida do apóstolo Paulo, o escritor de cartas, de Jerome O'Connor. Jerome Murphy O'Connor, que escreve o apóstolo Paulo, escritor de cartas, o seu mundo, as suas opções e as suas técnicas. Aqui o apóstolo Paulo, num registro excelente, muito bem escrito, também com toda a vida e a obra baseada nas escrituras do apóstolo Paulo. Depois, para quem segue de perto a história dos reformadores, temos Calvino, João Calvino, o potencial revolucionário de um pensamento. Devo de dizer que foi o livro mais interessante, mais bem conseguido, digamos assim, que eu já li sobre a biografia de Calvino, João Calvino, de Armando Silvestre. Eu fiz um trabalho importante, não bem uma tese, mais uma monografia, sobre, lá na altura, quando eu estava no Instituto, sobre Calvino, o potencial revolucionário no pensamento. Eu baseei, digamos assim, todo o trabalho sobre este livro de Armando Silvestre, o potencial de um pensamento, o potencial revolucionário do pensamento. Portanto, João Calvino, a biografia de João Calvino, aqui muito, muito interessante este trabalho. Dentro do estudo, portanto, vamos agora aqui
antes de irmos à história da Igreja, continuando no registro da apologética cristã, vamos agora mesmo à defesa da fé cristã, a apologética, uma área muito importante dentro da fé cristã. E vamos ver aqui o livro Examinando as Evidências. Examine as Evidências, também já fiz o resumo no canal, de Ralph Muncaster. Ralph Muncaster, que é um apologista, um apologeta cristã, portanto, de renome americano, e que nos faz aqui um resumo sobre a apologética, ou seja, a defesa da fé cristã. Todas as áreas, todas as doutrinas, desde o criacionismo, desde as áreas sobre as áreas históricas, arqueológicas, bíblicas, a comprovação da morte e ressurreição de Cristo, desde as áreas mais científicas, os milagres, toda a parte arqueológica. Nós temos aqui, de facto, um manual, um completo manual em defesa da fé cristã. Seguindo, um trabalho fantástico, Josh McDowell, um grande apologeta também da fé cristã, e que nos escreve aqui mais que um carpinteiro. Aqui, de facto, um trabalho fantástico, mais que um carpinteiro. Todos esses trabalhos abrangem tanto a apologética como também a polémica, não é? Portanto, uma área estuda as heresias internas do cristianismo e a outra área estuda as heresias externas ao cristianismo. E dentro da defesa da fé cristã, a apologética, aqui estes trabalhos abrangem um bocadinho as duas áreas, tanto a polémica e a apologética. Aqui temos mais que um carpinteiro, portanto um trabalho também importantíssimo, que nos diz quem foi de facto o próprio Cristo e como ele de facto foi mais que um carpinteiro, foi o Filho de Deus na Terra, o Salvador. Um trabalho importante dentro da apologética, eu aconselho a leitura deste trabalho. Outro trabalho que marcou muito, digamos assim, marcou muito a fé cristã e o próprio domínio evangélico, foi O Cristão na Cultura de Hoje, um livro muito falado, que se falou muito e que vendeu muito, de Charles Colson, O Cristão na Cultura de Hoje, desenvolvendo uma visão do mundo autenticamente cristã. Este livro foi muito falado, praticamente é um best-seller dentro dos livros cristãos. Portanto, isto realmente é um dos melhores livros que eu já li sobre apologética. O Cristão na Cultura de Hoje, confrontando a cultura. Portanto, um trabalho importantíssimo. Depois, Religiões, Ocultismo e Nova Era. Também um trabalho importantíssimo. Religiões, Ocultismo e Nova Era, de Agostinho Soares dos Santos, que escrevia trabalhos muito interessantes sobre apologética. Também aqui, desenvolvendo a área da nova era, a área do ocultismo, do esoterismo, de todas essas áreas, as seitas, as religiões, tem aqui um trabalho fantástico. Seguindo, Orgulho de Ser Evangélico para Continuar na Igreja, de Ricardo Gondin. Aqui também um trabalho importantíssimo, o título diz tudo. Depois, outro livro importante, Porque Devo Crer na Trindade. Um estudo interessantíssimo de Robert Bowman sobre uma resposta às testemunhas de Jeová. Porquê que nós devemos crer na Trindade e porquê que, embora a palavra não apareça nas Escrituras, mas ela é bastante retratada nas próprias Escrituras. Aqui um trabalho para quem quer estudar a Trindade em todos os seus domínios, quem estiver no seminário e quem estiver a estudar esta área, este é o livro mais indicado. Depois, continuando, Adorar em Espírito e Verdade, de Inácio Larrañaga, também um livro importantíssimo, Em Busca de Deus, Adorar em Espírito e Verdade, um livro mais na área devocional, não é? Mais na área da edificação espiritual também. Fica aqui também esta recomendação. Não esquecendo aqui de John F. MacArthur. Para mim, John MacArthur, um dos autores mais interessantes também na cristologia, na área da cristologia também e na apologética, e que nos
brinda aqui com este trabalho, o que significa quando Jesus diz segue-me, o Evangelho segundo Jesus, baseado nas Escrituras. Um trabalho importantíssimo, meus amigos. Eu tenho às vezes apresentado este trabalho, quando eu apresento aqui livros sobre a própria vida do Cristo e sobre o cristianismo, mas este trabalho tem que ser lido. Um trabalho fantástico. Continuando no registro da apologética, temos, para mim, um dos autores mais importantes da atualidade. Estou a falar de Norman Geisler. Para mim, Norman Geisler é, de facto, o autor predileto dentro da área de apologética. E também Peter Bushino, que nos escreve aqui fundamentos inabaláveis. Eu tinha que ficar aqui o resto do vídeo a falar sobre este livro, porque este livro, em termos de defesa da fé cristã, não há melhor. Em todas as áreas, na cosmologia, na física, na medicina, na ciência política, nas leis, digamos assim, no estudo do meio, do estudo do próprio direito, na economia. Portanto, em todas as áreas, estes autores fazem aqui um trabalho resposta aos maiores questionamentos contemporâneos sobre a fé cristã. Macroevolução, bioética, clonagem, aborto, eutanásia, nunca mais saí daqui, meus amigos. Este é um trabalho importantíssimo. Agora, outro trabalho que ficou na história, um clássico dos clássicos, que me influenciou muito mesmo. Dê-me só um minuto. Este livro influenciou muito a minha vida. Foi um dos primeiros livros que li sobre esta temática, portanto, o estudo do cristianismo na esfera social, entre o domínio do público e o domínio do privado. Estou a falar de Verdade Absoluta, de Nancy Pearcey. Nancy Pearcey, assim, eu acho que é assim que se pronuncia o nome da autora, Libertando o Cristianismo do seu Cativeiro Cultural. Este é o livro dos livros, com o prefácio de Philip Johnson, Verdade Absoluta. Este livro, meus amigos, é obrigatório. A leitura deste livro para todo o cristão esclarecido, o cristão que faz estudos bíblicos, que faz estudos teológicos, que se interessa por todas as áreas. Este é o livro obrigatório. Portanto, Verdade Absoluta, um livro que transformou a minha vida. Este livro transformou. Este livro e a vida intelectual de Sertillanges, embora a vida intelectual do padre Sertillanges noutra área, na área do conhecimento e na área da literatura, portanto não é no âmbito deste vídeo, mas dentro do cristianismo este trabalho influenciou bastante a minha vida. Outro trabalho fantástico, também do Norman Geisler, aquele autor que eu disse que era importantíssimo na defesa da fé cristã. Estou a falar do famoso porque este livro é muito conhecido. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Um trabalho fantástico que só o título não precisa de apresentação. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Vejam bem como é que Norman Geisler aqui apresenta o ateísmo e como apresenta também o cristianismo. Outro trabalho importantíssimo de Abraão de Almeida, um apologeta também, que escreve muito sobre a defesa de Israel e sobre a defesa da Bíblia e sobre a defesa do cristianismo. A Apologia da Fé Cristã, Abraão de Almeida, um livro também importantíssimo. Depois, um livro interessante, O Diálogo de Peter Kate, eu acho que é assim que se diz, Kraft, com 2 Es e um T no fim. O diálogo, estou a falar do diálogo. Um debate além da morte entre John F. Kennedy, o presidente que foi assassinado, C.S. Lewis, o grande autor também da apologética, da defesa da fé cristã, que vimos ainda há bocado, com Cristianismo Puro e Simples, e Aldous Huxley, que escreve Admirável Mundo Novo. Eu vou resumir um pouco este livro. Os 3 autores morrem e os 3 vão ter um debate depois da morte. E todo este trabalho se debruça sobre isso. Quem é que vai para junto de Deus e quem vai para longe de Deus, não é? Para aqui simbolicamente retratar aquilo que se denominava na Igreja Antiga, o inferno e o céu, não é? Aqui temos um debate além da morte entre estes 3 autores, o presidente Kennedy,
C.S. Lewis e Aldous Huxley, que escreve Admirável Mundo Novo. Vejam bem o debate que está aqui neste livro. Muito interessante também a leitura deste trabalho. Depois, argumentos de Agostinho de Soares dos Santos, já vimos ainda há bocado, dentro dos argumentos defendendo que Deus é grande e a fé cristã aqui também. Agora, vamos agora ao estudo da história da Igreja, estudo da própria história do cristianismo, história da Igreja. Escolhi aqui apenas alguns, porque eu tenho ali muitos livros lá atrás de mim, na biblioteca, não é? Mas eu escolhi aqui livros muito interessantes. Este aqui de Hernandes Dias Lopes, o grande pregador brasileiro Hernandes Dias Lopes, que nos faz aqui um livro muito conciso, com poucas páginas, uma visão panorâmica da história da Igreja Cristã. E nos fala das intervenções de Deus na história. Um livro muito interessante, lê-se bem, é pequenino, transporta-se bem numa viagem de avião, num café, num sítio qualquer, num hotel, onde vocês quiserem. Transporta-se muito bem e lê-se muito bem, portanto, de Hernandes Dias Lopes. Depois, também, panorama da Reforma Protestante, o chamado ao cristão moderno para honrar o sangue dos mártires, aqui também retratando a fé protestante evangélica. Também um livro muito interessante sobre a história da Reforma Protestante, aqui também. Outro livro também, numa perspectiva cristã, reformada, História da Igreja Cristã, de Jess Hurlbut, acho que é assim que se diz, Hurlbut, um nome assim um bocado estranho, mas este livro eu já fiz o resumo no canal, podem procurar o resumo do livro, tenho o resumo completo no canal. Outro livro, História do Cristianismo, também aqui, de Alan Corbin, este sim já numa perspectiva católica, histórica também, muito interessante também. Os católicos têm livros muito interessantes sobre, portanto, dê-me só um bocadinho, sobre, portanto, a história da Igreja. Talvez, em termos de história, eles são os mais... eles aprofundem de forma bastante interessante a história da Igreja. Para mim são os melhores dentro da história da Igreja. E fica aqui História do Cristianismo, de Alan Corbin, portanto, História do Cristianismo, fazendo uma panorâmica da história do cristianismo. Outro livro importantíssimo que influenciou muito a minha vida no estudo da história do cristianismo, este sim, de Earl Cairns, O Cristianismo através dos séculos. Nos estudos que eu fiz sobre a história do cristianismo, eu baseei os meus estudos sobre a história deste livro, sobre os estudos deste livro, porque este livro está extremamente bem feito, extremamente bem estruturado, sistematizado, ordenado, está muito bem feito, com ilustrações, em termos cronológicos, o livro é fantástico, nos dá todos os pontos de referência, desde estes 2000 anos do nascimento da Igreja, com o próprio Cristo, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, todo o desenvolvimento da Igreja pelo apóstolo Paulo, e depois tudo o que se segue até hoje, 2000 anos de cristianismo, e este, sem dúvida, é o trabalho mais importante na história da Igreja. Uma história da Igreja cristã, o cristianismo através dos séculos. O cristianismo através dos séculos, também uma obra importantíssima. Agora, isto ainda vai a meio, meus amigos, não se assustem porque isto ainda vai a meio. Outros trabalhos, vamos agora, como estamos na história da Igreja, vamos agora ver livros para estudo da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, estudando as Escrituras. Estes trabalhos todos que eu tenho aqui não são substitutos da Bíblia. Atenção, a Bíblia tem que ser lida por ela própria. Ela tem que estar sempre em primeiro lugar. Estes livros são para auxílio, são para ler juntamente com as Escrituras. Pode-se ler os capítulos, não é? Passando os versículos por versículos e depois lendo estes trabalhos, que são trabalhos, comentários, que nos ajudam, digamos assim,
versículo por versículo, que nos fazem a contextualização em termos de história, em termos religioso, em termos sociais, em termos políticos, em termos religiosos, em termos filosóficos, em todas as áreas. Portanto, nós estudamos o contexto bíblico com estes trabalhos. E aqui de John Phillips, examinando ou explorando as Escrituras. Uma visão geral de todos os livros da Bíblia. Este aqui tem todos os livros da Bíblia, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Não é muito extenso, portanto tem cerca de 300 páginas, salvo erro, quase 300 páginas, mas faz aqui em 5, 6 páginas, cada livro nos dá a introdução, o corpo e a conclusão, com tudo sobre o próprio livro. Por exemplo, aqui 1 e 2 Samuel, e nos dá aqui, portanto, todo o esboço, toda a explicação de cada livro da Bíblia. Muito interessante para aqueles que precisam destes trabalhos para, digamos assim, preparar sermões. Isto aqui é importantíssimo. E vamos ver também mais para a frente um livro sobre a pregação expositiva. Agora, de Bruce F. Bruce, merece confiança o Novo Testamento. Merece confiança o Novo Testamento, talvez dentro desta área, junto com outro trabalho que eu tenho aqui, Panorama do Novo Testamento, que eu já mostro. Também são os 2 livros mais importantes que eu li sobre o estudo do Novo Testamento. Estudando as Escrituras, merece confiança o Novo Testamento, de F. Bruce, também um trabalho importantíssimo. E também no Novo Testamento, Panorama do Novo Testamento, de Robert Gundry. Robert Gundry, que tem teologia sistemática, também um trabalho importantíssimo, talvez dos melhores livros de teologia, um calhamaço assim deste tamanho, que foi escrito. Robert Gundry, aqui com o Panorama do Novo Testamento, é um autor importantíssimo no estudo, principalmente para os estudantes de seminários, de institutos bíblicos, os que estudam teologia, devem ler aqui Panorama do Novo Testamento de Grundy. Aqui este trabalho foi muito importante, aliás, nos meus estudos no Instituto. Depois, continuando, o grego, para estudar grego, para melhor compreender o Novo Testamento, que foi praticamente escrito em grego, foi traduzido para grego. E o grego antigo e o grego básico, aqui, dos cadernos universitários de um autor cujo nome é grego, é um bocado complicado, Custódio Manguiejo, acho que é assim, Custódio Manguiejo, e aqui, grego, tudo o que é preciso saber sobre o grego. Portanto, o livro é bastante bom, como podem ver, tem tudo o que nós precisamos para estudar o grego. Fica aqui também esta recomendação para os estudantes de línguas. Continuando, dentro do estudo, portanto, do estudo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, conheça melhor o Antigo Testamento. Agora vamos ao Antigo Testamento. Tivemos no Novo Testamento, agora vamos ao Antigo Testamento. Este livro de Stanley Ellison é o livro mais importante dentro dos seminários, dentro dos institutos. Conheça melhor o Antigo Testamento. Ele é muito conhecido, não vou falar sobre ele porque, como podem ver, é um dos livros mais importantes no estudo dos seminários. E também outro clássico dos clássicos no Antigo Testamento, Panorama do Velho Testamento, de Angelo Gagliardi, Angelo Gagliardi, também aqui Panorama do Velho Testamento, tudo sobre o Velho Testamento. Importantíssimo o estudo deste trabalho. Agora, vamos continuar, vamos sair da área do estudo bíblico, do estudo do Antigo e do Novo Testamento, e vamos novamente para a apologética, embora, atenção, tenho aqui livros sobre as pregações, sobre os sermões, sobre os esboços. Mas primeiro vamos a evidências que exige um veredito. Aqui, de Josh McDowell, que ainda há bocado falei deste autor, importantíssimo. Portanto, um trabalho, Evidências Históricas da Fé Cristã. Ainda há bocado mostrei o primeiro volume, este aqui é o segundo volume. Está lá atrás, eu já não consigo chegar a ele, mas este é o segundo volume. Por acaso até consigo, tenho só um bocadinho, para isto não cair. Exatamente. Ainda há bocado apresentei o primeiro volume, examinando as Escrituras, e agora aqui apresento o segundo volume. Continuando, dentro do estudo
dos sermões, das pregações, e dentro do sermão expositivo, que para mim é o principal, é o mais importante. Existem vários tipos de sermões. Sermões temáticos, sermões por versículos, sermões sobre, por exemplo, sermões ideológicos, sermões baseados na extensão do livro. Agora tem um nome que agora não me recordo, já foi há muito tempo que eu estudei isso, mas para mim o sermão mais importante é o sermão expositivo. É expor a passagem no seu contexto, portanto, o contexto bíblico, e depois transportando o contexto bíblico para o nosso contexto. E com isso é preciso o estudo da hermenêutica, não é? A ciência e a arte de interpretar um texto, e também o processo para essa interpretação, que é a exegese, processo exegético de como trabalhar um texto bíblico e como fazer a decomposição, o estudo completo do texto bíblico, não é? Pelo processo exegético, tendo sempre em mente, portanto, a hermenêutica, porque é a ciência, a arte de interpretar o texto no seu contexto, como eu costumo dizer. Um texto fora do seu contexto é um pretexto, não é? Portanto, muita atenção a isso, porque hoje em dia há muitas pregações, muitos pregadores utilizam apenas um versículo, estou a dar aqui um exemplo, e a partir deste versículo pregam coisas que muitas vezes não têm nada a ver com a própria passagem bíblica. E aqui, Adon Robinson, para mim, é o livro-chave para a pregação expositiva. Eu sei que há aqui muitos pregadores que vão ver este trabalho, este vídeo, e que sabem quem é Adon Robinson, portanto, que é um dos principais autores sobre a pregação expositiva, e tem aqui pregação bíblica, o desenvolvimento e a entrega de sermões expositivos. E explica-nos, nas primeiras páginas, na introdução e um bocadinho na conclusão, porque que a pregação expositiva é a pregação mais recomendável num púlpito dentro de uma igreja. Porque com a pregação expositiva nós não caímos no erro de pregarmos as nossas ideias ao invés de pregar o texto bíblico. E a pregação expositiva obriga-nos a pregar o texto bíblico e não as minhas ideias, não é? Porque o pregador não vai para o púlpito pregar as suas ideias. O pregador vai para o púlpito pregar o texto bíblico. E aqui nada melhor do que pregação bíblica. Meus amigos, eu, como podem ver, praticamente sublinhei este livro todo do princípio ao fim. Todos os meus estudos sobre, digamos assim, a hermenêutica, a exegese bíblica, foram baseados neste trabalho. Do princípio ao fim. Tenho aqui muitos apontamentos. Foi um livro que li, reli. Não me cansei de ler este trabalho. E para todos os pregadores, aqueles que pregam sermões no púlpito, este é o livro-chave, meus amigos. Pregação bíblica, o desenvolvimento e a entrega de sermões expositivos. Dito isto, outro trabalho interessante de Raimundo de Oliveira, e aqui dentro do sermão temático, para apresentar aqui duas visões diferentes, temos esboços de sermões e estudos bíblicos, 77 esboços de mensagens sobre os mais importantes temas das Escrituras. Só que este trabalho aqui é baseado em pregação temáticas. São pregações temáticas por temas. Também é uma forma de pregar, atenção, nada contra, mas não é aquilo que eu prefiro, aquilo que eu mais me identifico, digamos assim. Portanto, esboços de sermões e estudos bíblicos de Raimundo de Oliveira. Interessante também. Agora, dentro da continuação, ainda há mais, não é? Vamos continuando. Escolhi aqui algumas coisas interessantes. Vamos agora aqui rapidamente. Vamos aqui ao livro dos livros, para mim, de Martyn Lloyd-Jones. Dr. Martyn Lloyd-Jones, para mim um dos estudiosos bíblicos e pregadores mais importantes que já existiu até hoje. Estou a falar aqui dos estudos no Sermão do Monte. Os estudos do Sermão do Monte, meus amigos. Este trabalho aqui, quem começa a ler este livro, quando acaba o livro,
fica transformado. Começa a ver o impacto, o poderoso impacto que teve o Sermão do Monte, do próprio Cristo, e como este impacto deste sermão vai impactar a nossa vida, vai transformar a nossa vida, e como nós vamos começar a ter mensagens bíblicas baseado no estudo do Sermão do Monte. Portanto, este aqui de Martin Lloyd-Jones transforma vidas, meus amigos. Continuando, Manual do Evangelismo. Hoje, aqui, a missão mais importante da Igreja é a Grande Comissão. É ir e pregai o Evangelho por toda a parte, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Portanto, evangelizar hoje é a chave para trazer mais almas a Cristo. A missão do cristão é trazer almas para Cristo. E a Igreja não está a fazer isso. A Igreja hoje, a missão da Igreja é manter a Igreja cheia. É essa que é a visão da Igreja. Pôr a Igreja com os olhos no mundo, nas bênçãos deste mundo, não é? É por isso que eu sou um crítico muito grande da prosperidade. Para mim, a prosperidade é um complemento, não é a parte principal da Igreja. Ela é um complemento que vem a partir da fé cristã. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Ora, hoje as igrejas, muitas delas, com as novas teologias, para não falar de outras teologias, eu tenho ali que eu vou apresentar também um livro sobre as teologias do século XXI, mas pondo agora essas teologias de parte, essas teologias inclusivistas e essas teologias positivas e tudo isso, eu vou agora pôr de parte tudo isso, a prosperidade continua a ser um grande problema dentro das igrejas, principalmente as igrejas cristãs, protestantes, porque ela prega que o mais importante é a prosperidade neste mundo. Ora, não foi isso que Cristo disse. O próprio Jesus falou-nos de que o alvo deste mundo é a salvação da alma. Os nossos olhos têm que estar virados para o céu, e neste percurso deste mundo que é uma passagem, apenas uma passagem, todas as coisas que nós precisamos para podermos sobreviver neste mundo, elas são acrescentadas, mas elas não são o objetivo deste mundo. Este mundo não é o objetivo, as coisas deste mundo, a prosperidade, as bênçãos, o trabalho, as coisas boas, não é o objetivo deste mundo. O objetivo deste mundo é a salvação em Cristo, é a vida eterna. E como é que nós fazemos isso? Evangelizando a palavra. E aqui, desculpem lá ter pregado um bocadinho, mas Valdir Bicego aqui nos traz Manual do Evangelismo. É o melhor manual que eu já li. Tem tudo, meus amigos. Não vale a pena aqui estarmos a perder tempo para resumir, porque ele tem tudo sobre a evangelização. Tudo está neste manual. Versículo por versículo, como podem ver, eu tenho tudo também sublinhado a feltro. Portanto, eu estudei este livro de trás para a frente e de frente para trás. Podem ver, podem mesmo ver, não é? Eu estudei este trabalho de trás para a frente, de frente para trás, não só no seminário, no instituto, mas depois também. Portanto, tem aqui tudo. E, dentro da área da apologética, do Ezequias Soares, este livro, para estudar as seitas, as várias religiões, os vários movimentos, tudo. Tem aqui Manual de Apologética Cristã, Ezequias Soares. Dispensa qualquer apresentação. Foi o melhor livro que eu já li sobre o estudo das seitas. E sobre a história do criacionismo vs evolucionismo, nada melhor que o trabalho e o estudo de Ken Ham. Ken Ham faz aqui um estudo sobre o criacionismo, verdade ou mito, respostas para 27 questões sobre a criação. Sabem porque é que este trabalho aqui é muito importante? Porque como ele está sistematizado, eu vou apenas vos mostrar, portanto eu mostro aqui a capa, criacionismo, e agora vou-vos mostrar como é que ele está sistematizado. Aqui uma parte que se possa compreender. Como é que ele, com ilustrações pelo livro todo, portanto podem ver aqui, pelo livro todo, o livro está... Este é o melhor livro que eu já li sobre criacionismo, meus amigos. Tudo sobre o criacionismo, as plantas, a criação, os dinossauros, tudo, todas as dúvidas que existem
que o evolucionismo, que é uma doutrina que já foi provado que é completamente falsa, não é? Aqui temos, portanto, junto com Fundamentos Inabaláveis de Norman Geisler, são os dois melhores livros que eu li sobre este assunto. Agora, apenas como curiosidade, para quem gosta de estudos bíblicos e ir rapidamente, alguns apontamentos rápidos quando nós pregamos ou preparamos sermões, não é? Aqui tem Bíblia em citações, portanto, todas as citações ao longo da história, às vezes é importante, dos grandes pensadores, grandes historiadores, grandes filósofos, que todos eles tiveram citações bíblicas e aqui, como podem ver, ele faz este trabalho, faz aqui o resumo de todas as citações, muito interessante aqui, citações bíblicas ao longo da história. Depois, aqui, expressões bíblicas, também de Orlando Neves, outro livro dentro do mesmo género. Aqui agora temos aqui, são expressões e depois o desenvolvimento de cada expressão bíblica, também um trabalho importantíssimo. Dentro do estudo das Escrituras e da Teologia, eu escolhi aqui dois livros interessantes. Um estuda os manuscritos do Mar Morto, que muitas vezes gostam muito de contrapor os chamados evangelhos apócrifos e gnósticos, enfim, toda esta catrafada de documentos que foram encontrados, não é? E que muitas vezes servem para tentar desacreditar o cânon oficial bíblico. Aqui temos a resposta de um autor, La Perosa, que escreve o manuscrito do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, portanto, tudo sobre o manuscrito dos Mar Mortos, um livro importantíssimo para quem estuda esta área. Depois, um livro interessante de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, o grande tradutor da Bíblia para português, da tradução bíblica portuguesa. E aqui, a homenagem da Sociedade Bíblica de Portugal, que nos faz a biografia de João Ferreira de Almeida, que nasceu em 1628 e morreu em 1691, no século XVII, e que foi um dos maiores tradutores da Bíblia para o português. Fica aqui Deus, o Homem e a Bíblia. Um pequeno opúsculo também, aqui o túmulo de João Ferreira de Almeida, um pequeno opúsculo e uma homenagem a João Ferreira de Almeida. Depois dentro, e porque não falamos em música, dentro da música cristã, a Música na Igreja, de Donald Husted, um livro que me ajudou nos meus estudos, também para os músicos, para todos aqueles que são músicos, que tocam nos grupos de louvor e tudo isso, para estudar também nas disciplinas dos seminários e dos institutos bíblicos sobre a história da Igreja, sobre a música da Igreja. Enfim, este é o manual indicado. Já é um bocadinho antigo, mas é muito bom, continua a ser um dos melhores manuais, a música na Igreja. Aqui fica esta recomendação. Não acabou, ainda há muita coisa, meus amigos. Temos o grande trabalho, agora vamos ver livros, continuando na apologética, a defesa da fé cristã, e também na cristologia, no estudo do próprio Cristo, da soteriologia, a doutrina da salvação, e também sobre a doutrina da divindade de Cristo. Aqui o estudo de Manuel Rainho, que já é um livro, já tem alguns anos, mas é um clássico dos clássicos. Manuel Rainho nos escreve: e vós, quem dizeis que eu sou? Não precisa de comentários este trabalho. O título diz tudo. Um trabalho muito bem feito sobre quem é de facto, quem foi este homem que disse que era Deus. Não é? Um homem que se proclamou Deus na Terra e que continua a mover meio planeta, porque continua a ser a religião com mais adeptos no mundo e continua a ser o centro da salvação dos homens, o Cristo. E vós, quem dizeis que eu sou? Não é? Muito bem, nas palavras de C.S. Lewis, só há duas hipóteses. Ou era louco, não é? Como C.S. Lewis diz, ou então temos que nos pôr de joelhos e proclamar: Senhor Deus meu, porque ele era mesmo aquilo que ele disse, ou seja, ele era Deus. Não há uma terceira hipótese de um grande mestre espiritual, como gostam muito os globalistas, e a extrema-esquerda gosta muito de dizer isso, que ele foi apenas um grande mestre. Não, ele foi o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, e ele continua a trazer a salvação aos homens. Portanto, e vós, quem dizeis que eu sou? Manuel Rainho. Dentro do mesmo registro, Nos Passos de Jesus, o melhor livro que eu já li sobre Cristo. Russell Shedd,
nos passos de Jesus. Dispensa qualquer comentário. Deus pode, para todos aqueles que sabem que se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, poderás mover uma montanha. Deus pode, de Catherine Kuhlman, aqui um livro importantíssimo, que me marcou muito. Outro trabalho aqui, a escolha de vários autores, a busca pela vontade de Deus para o ministério, tendo como exemplo os 12 apóstolos, a escolha de Gary Young, Scott Rodin e Wesley Kilmer. Vários autores que fizeram aqui um trabalho sobre a escolha. Agora, missões, e porque não falámos nas missões, o trabalho das missões, as missões transculturais, tudo sobre as missões, uma perspectiva histórica. Ralph Winter, Stephen Hawthorne, tudo sobre missões, dispensa qualquer comentário. Agora também, sobre a fé, o estudo da fé, a fé genuína, nada melhor do que G.C. Ryle, para mim é o melhor, G.C. Ryle, como avaliar a sua fé, fé genuína. Aqui eu mostro. Portanto, fé genuína, um trabalho importantíssimo. Depois, fazendo parte do plano de Deus, Paulo Henriques, o pastor Paulo Henriques, fazendo aqui um trabalho, fazendo parte do plano de Deus. Qual é o plano de Deus para as nossas vidas? Outro livro importantíssimo, Em Busca da Verdadeira Cruz. Esses livros às vezes já tenho apresentado, portanto, eles já não são novos. De Matthew D'Ancona. Aqui, Matthew Ancona aqui faz aqui Em Busca da Verdadeira Cruz. Também um trabalho fantástico sobre a fé. Um trabalho que eu vou apresentar daqui a pouco tempo, defendendo a sua fé, pondo por terra as gigantescas questões da apologética. Vou repetir, pondo por terra as gigantescas questões da apologética. Defenda a sua fé. Defenda a sua fé. Outro clássico dos clássicos, Em Seus Passos que Faria Jesus, de Charles Sheldon, o clássico dos clássicos, saiu em filme, já foi um dos livros mais vendidos dentro do cristianismo, junto com O Peregrino, de Bultmann também. Em Seus Passos que Faria Jesus, aqui também o clássico dos clássicos. Depois, Preciso de Deus para ser rico, ponto de interrogação, do pastor Renato Fidelis. Preciso de Deus para ser rico e mais não digo. Comprem um livro e leiam. De Josh McDowell, o grande apologeta, também um estudo intensivo sobre Jesus, bastante interessante. Jesus morto ao vivo, virado também para os jovens, mais para os jovens este trabalho aqui, Josh McDowell, Jesus morto ao vivo, e também da esposa de Josh McDowell, que é a Shan McDowell. Aqui é um trabalho fantástico sobre Jesus. No campo da filosofia também e da teologia temos A Supremacia de Cristo em um Mundo Pós-Moderno, de John Piper e Justin Taylor. Tenho falado muito neste livro porque ele é muito importante. O estudo do cristianismo no mundo pós-moderno é um dos melhores trabalhos que eu já li sobre essa temática, estudando a pós-modernidade também. E depois, para os jovens também, Ética para um Jovem, de Fernand Savater, também aqui, sobre as questões éticas para jovens. E, para terminar, Fé Cristã e Compromisso Social, para vermos como os verdadeiros defensores do meio social nunca foram os socialistas que só aparecem no século XIX, bem depois até da Revolução Francesa. Sempre foi o cristianismo. Quem defende o próximo, quem defende todas as pessoas que compõem a sociedade, de facto, são os cristãos. Os próprios direitos humanos, meus amigos, vêm direitinho do Sermão do Monte de Cristo. Amar o próximo como a ti mesmo. Fé cristã e compromisso social. Infelizmente, a malta da esquerda, os socialistas, nunca irão compreender isso, porque foram completamente formatados, não é? Mas fica aqui, fé cristã e compromisso social, um trabalho fantástico. Tem piada que não está aqui o nome do autor na capa, mas tem aqui de Pierre Bigot, Fernando Bastos de Avila. Portanto, normalmente aparece sempre o nome dos autores, mas aqui não aparece o nome do autor na capa. Portanto, fé cristã e compromisso social. Meus amigos, é tudo. Espero que com este pequeno apanhado dos livros mais importantes
dentro do cristianismo, da apologética, do estudo bíblico do Antigo e do Novo Testamento, da pregação bíblica, da história da Igreja. Espero que vocês tenham gostado mais este vídeo. Um abraço e até uma próxima.